E aí, que semana passada eu fiz um vídeo falando sobre raiva e eu recebi uma mensagem de um seguidor perguntando assim: Caio, legal, se a gente não manifesta, se a gente não resolve a raiva, a gente fica frustrado. Mas o que a gente faz quando é impossível botar nossa raiva no mundo e resolver? E aí ele deu um exemplo. Ele falou: eu, por exemplo, tenho um ex-namorado que eu morro de raiva dele, tinha um monte de coisa que eu queria falar pra ele, mas eu não posso falar porque ele me bloqueou em tudo, me bloqueou no Instagram, me bloqueou no Facebook, me bloqueou no telefone. O que eu faço com a minha raiva agora? É ficar frustrado? E aí eu achei que valia a pena falar sobre isso, porque, enfim, esse é um assunto que eu já vi nos meus pacientes e comigo mesmo. Então vamos lá. O que a gente faz quando parece que a nossa raiva está impedida? Quando eu falei lá dos instintos da psicanálise, falei que a raiva ela se resolve quando a gente executa a nossa raiva, coloca ela no mundo. É importante pensar que ela não necessariamente precisa atingir o objeto. Por exemplo, eu estou com raiva do meu ex-namorado, então eu vou lá, vou brigar com ele, vou bater nele, vou fazer algo assim. O que é importante é que eu consiga botar minha raiva no mundo. Então, nesse caso, por exemplo, você não pode ir lá e bater no seu namorado, ou no seu chefe, ou em alguém que você tenha raiva, mas isso não significa que você precisa fingir que não está com aquela raiva, engolir a raiva, fingir que não aconteceu. Então, por exemplo, uma coisa que eu aconselharia essa pessoa a fazer: escreve uma carta para esse namorado, escreve dizendo tudo o que você tem para dizer para ele, como ele te fez mal, como você detesta ele, sei lá, como você quer que ele vá pra puta que pariu, sei lá eu. Escreve essa carta e com todos os detalhes e põe tua raiva inteira ali, diga as coisas que talvez você nem teria coragem de realmente dizer para ele. E aí, você pode, por exemplo, mandar essa carta. Ou, se é impossível mandar, você pode dar um fim para ela, por exemplo, queimar a carta. Eu lembro que eu tive uma experiência com uma pessoa da minha família e que tinha me feito muito mal. E eu escrevi várias coisas. E no ato de escrever e botar toda a minha raiva no papel, eu já não queria mais, no final da escrita, falar aquelas coisas para aquela pessoa. E aí eu lembro que eu morava em São Bernardo, tinha tipo um terreno baldio perto da minha casa, eu levei essa carta lá e eu queimei como um ato de resolução daquilo, sabe? Uma outra coisa que é interessante é que o simples fato da gente colocar a nossa raiva pra fora dá perspectiva pra gente. Eu lembro de um ex-namorado que a gente terminou de um jeito bem ruim. E aí eu escrevi uma mensagem pra ele imensa, destilando todo o meu veneno, toda a minha raiva. E aí eu li pra um amigo meu, ele falou: nossa, se você mandar isso pra ele, você vai destruir ele e tal. Eu não queria destruir ninguém, eu tava com raiva. E aí eu falei: daqui uma semana eu mando. Dali uma semana, quando eu fui ler, eu pensei: não vou mandar ainda, daqui um mês eu mando. E aí foi passando, até que eu resolvi nunca mais mandar, porque só de eu ter colocado aquilo pra fora já me trouxe resolução, sabe? Então eu acho que às vezes o caminho é não necessariamente a gente executar a raiva de um jeito real, mas de um jeito simbólico. Por exemplo, como esse que eu falei, como a escrita. Às vezes fazer um post, às vezes realmente ir lá e brigar com a pessoa, gritar e tudo mais. Mas tem uma coisa que é interessante sobre a raiva. A vingança, ela não tem esse mesmo poder. Muitas vezes quando a gente se vinga, a gente acaba se sentindo pior no final, porque a gente fez algo que a gente não se orgulha. Então, é um pouco isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, manda pra alguém. E eu espero que ajude vocês. E é isso. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.